entrar aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós vamos estar meditando nesse texto hoje. Hoje é Santa Ceia, é o memorial, né? Hoje nós vamos falar sobre um texto que diz assim: as 3 visões da Santa Ceia do Senhor. Quando nós olhamos para esse tão famoso texto da Ceia do Senhor, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, uma das cartas escritas a Corinto, era o momento onde ele estava aprisionado e um homem, alguém, escrevia tudo aquilo que ele estava ditando. E quando o apóstolo estava ditando e alguém estava escrevendo acerca da igreja de Deus em Corinto, aqui nos mostra que o olhar daquele que comunga fielmente da mesa do Senhor. O que é comungar da mesa do Senhor? Comungar vem da frase comunhão. Hoje o culto de Santa Ceia para muitas pessoas se tornou banal. O frio é desculpa para eu não estar na igreja. O frio ou o tempo é desculpa para mim não ser apto. Mas esse é um culto dos mais importantes que as pessoas estão negligindo. Hoje está frio, eu não vou na igreja. Eu me recordo que Curitiba não é mais frio igual era antigamente. Hoje o frio que faz em Curitiba não é o frio que tinha antigamente. O frio de Curitiba antigamente era um frio chamado geada negra, aonde quando um frio como no mês de hoje, as plantas que não fossem cobertas no outro dia estavam com as suas folhas todas pretas por causa do frio. Eu me recordo que desde quando sou cristão, que me conheço por gente, eu acho que nunca faltei um culto de Santa Ceia. Mas e quando você era criança? Quando eu era criança, meu pai e minha mãe me enchiam de roupa e eu deitava embaixo do banco da igreja. Nunca eu fui desculpa para o meu pai e para minha mãe para eu não estar na igreja. Eu sempre estive na igreja, mesmo criança, culto de ceia. Hoje, se cai um pingo do céu, eu já falo, não vou na igreja, porque está frio e vai chover. Mas eu queria que Jesus voltasse num dia frio. Eu queria que Jesus voltasse num dia bem chuvoso, para pegar crente que nessas horas está em casa, com certeza, na frente de uma televisão, deixando o ato mais importante, que isso aqui é o ato mais importante na vida de um crente, é a memória do Senhor. Quantas pessoas que prometem quando vão se batizar, eu prometo ser fiel a Deus, batizam-se e não cumprem o que prometeram lá. Não prometeram para os pastores que fizeram o batismo, prometeram para Deus. Nós esquecemos da promessa. Mas se Deus esquece da promessa, eu queria que Jesus voltasse. Porque nós estamos vivendo em uma geração de crente fraco, que na hora do vamos ver, levanta a mão, chora, grita, profetiza, fala em língua. Mas na hora que é necessário olhar para a mesa e dizer, eu quero se assentar à mesa do Senhor, arranja 1001 desculpas, como o Bombril, né? 1001 utilidades para não estar na presença de Deus. Quando nós falamos de comungar, nós falamos de comunhão. Em um tempo de comunhão, para você entender, no tempo apostólico, as ceias eram chamadas de ágape. Ágape, ou festa de amor. Para você entender, existem 3 divisões de amor: o amor ágape, o amor eros e o amor filos. Qual que é a divisão? Amor filos é o amor de um pai para com um filho. Amor filos, ou amor filéu. Esta é uma divisão. Amor de um pai para um filho, de um filho para um pai.
O amor eros é o amor de um homem para com a sua mulher, eros. E o amor ágape é o amor de Deus para conosco. E o que reflete parte do seu propósito. A ênfase da expressão corpo é o que encontramos no ensino bíblico acerca da Santa Ceia. Reflete numa visão chamada visão de unidade, visão de comunhão. A mesa é um lugar de comunhão em praticamente quase todas as culturas e quase todas as épocas. A mesa do Senhor, para você entender, ela não deixa de ter as suas características. Então isso aqui não é simplesmente um ato simbólico, mas é uma ordenância divina. Jesus, ele vai dizer isso, e nós vamos ver aqui à frente. A mesa ou a ceia, ela é um ato de consequência espiritual. Na epístola aqui que Paulo escreve aos Coríntios, fica claro que a ceia do Senhor, ela tem consequências espirituais. Ela sempre será um momento de bênção, ou ela será também um momento de maldição, para que os que dela participam. E aqui o levado em três condições, ou três direções, ou condições simultâneas, que nós vamos aprender, pois a ceia do Senhor, ela nos proporciona-nos três visões acerca disso. Primeiro, nós vamos aprender sobre a retrospectiva. Segundo, nós vamos aprender sobre a introspectiva. E terceiro, nós vamos aprender sobre a perspectiva. E aqui nós vamos entender, então agora que você abriu a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23 ao 33, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe e para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós, por causa disso há entre vós, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Aqui nesse texto, a visão que nós vamos aprender em 3 pontos. A primeira visão é a visão retrospectiva na ceia do Senhor. Quando nós falamos retrospectiva, nós falamos em olhar para trás, em direção ao Calvário.
a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a retrospectiva da ceia, nós não olhamos para Jesus como rei, nós não olhamos para Jesus como filho de Deus, nós olhamos para Jesus como o cordeiro que foi morto, o cordeiro que não abriu a sua boca, o cordeiro que estabeleceu o projeto do Pai para a glória de Deus. E dentro desse projeto estabelecido pelo Pai, eu e você fomos alcançados por Ele. Entenda, o pão nos lembra o corpo de Cristo, rasgado naquela cruenta cruz, rasgado por nós. O cálice aqui, ele fala do sangue, o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Está escrito aqui na palavra que quando ele pegou o pão durante a celebração da Páscoa, ele pegou o pão sem fermento, simbolizando que a sua vida sem pecado. O pecado é como o fermento. Se nós não matamos o pecado começa a crescer na nossa vida. Se nós escondemos o pecado debaixo do tapete, o pecado começa a crescer na nossa vida. Mas Jesus pega um pão sem fermento e ele apresenta, e ele vai dizer: olha, aqui está simbolizando um pão sem fermento, uma vida sem pecado, sem culpa. E quando ele aponta para o pão, ele vai olhar para os seus 12 discípulos que estavam com ele, e ele vai dizer: isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aí ele vai dizer assim: de modo semelhante, o apóstolo Paulo vai dizer, de modo semelhante, ele pegou o cálice e, dando graças, distribuiu entre todos os seus, e ele vai dizer: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue no Novo Testamento que é derramado por muitos. Aqui é uma simbologia que Jesus estava mostrando para todos os seus discípulos. Era um momento de comunhão, mas naquele momento de comunhão também havia um momento de maldição, um momento de perdição. Como assim, pastor? Porque todos aqueles que estavam participando da ceia, um iria trair Jesus, outro iria negar Jesus. O mesmo momento que era um momento de alegria, para um seria um momento de tristeza. Porque viu Jesus sendo crucificado, porque viu Jesus andando na via dolorosa, e naquela via dolorosa alguém olhou para ele e vai dizer assim: você não é um daqueles que andava com ele? E ele vai dizer: não conheço tal. Quantos de nós que olhamos, andamos na rua e o nosso testemunho não diz que nós andamos com Jesus? Quantos de nós que as palavras que saem da nossa boca não expressam que nós andamos com Jesus? Quantos de nós, no calabrio da solidão ou sozinho, demonstramos que nós não andamos com Jesus? É por isso que eu falo, nós estamos vivendo uma geração de muitas pessoas negligentes, porque isso aqui somente é uma mesa, é somente um pão e um suco de uva. Mas e o dia que Jesus voltar, e essas pessoas foram pegas desapercebidas, não vão chegar nem olhar a mesa que Jesus está preparando para ela, porque foi negligente na terra, então não vai para o céu. É uma palavra dura, mas nós não podemos mais brincar de ser crente. Ah, eu sou crente hoje, amanhã eu não sou mais crente. Ah, eu sou crente hoje eu sou crente lá, assistindo Record, Domingão do Faustão, na internet. Se eu abrir o meu Facebook aqui, vai ter um monte de crente que vai estar online lá. Crente Facebook.
O culto live dele é o Facebook. E é momento de nós acordarmos se nós somos crente ou se nós somos meros espectadores de culto. É momento de nós colocarmos-se na posição, e quando eu prego para vocês, eu primeiro preguei para mim, nós precisamos melhorar, porque se Jesus voltar hoje, muitas pessoas vão ficar, e talvez vai chegar como aqueles grandes que Jesus vai dizer assim: ai Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu falei em língua. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: se eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o lago de fogo. A palavra de Deus é sim, sim ou não, ela corta dos dois lados. Hebreus que vai dizer que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. É uma espada que tem fio dos dois lados. Ela entra entre a divisão, as juntas, as medulas, a divisão da alma e do espírito, e vai lá onde está em oculto. Porque Deus sabe, Deus conhece você, Deus sabe o que você fez hoje, Deus sabe o que fez ontem, Deus sabe o que você e eu vamos fazer amanhã. Aí Jesus vai dizer, quando Paulo ele vai dizer assim, acrescenta Jesus dizendo: fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. É interessante que as pessoas, elas têm muito espaço para comemorar ou observar o nascimento de outros, de heróis, e aqui nunca comemoram a morte de Cristo. Mas quando Jesus Cristo ele vai dizer: quando vos reunides em memórias de mim, fazei isto. Eu comemoro a morte de Cristo só na Páscoa, pastor. Eu comemoro o nascimento de Cristo só no Natal. Mas quando isso aqui de 30 em 30 dias, sabe quando eu olho para isso aqui, pastores? Eu olho para essa mesa, como o pastor Júlio falou, eu faço uma retrospectiva. Foram 30 dias de luta, de vitória, de batalha, de perca, de ganho. Mas quando eu vejo que chegou nesse dia, eu me lembro, eu faço um retrocesso e me lembro, até que o Senhor me ajudou, até que o Senhor me manteve de pé, até aqui o Senhor mostrou que a aliança dele e a minha aliança com ele está firmada. Por outro lado, aqui nós vemos aqui que o ponto central da palavra de Deus é Jesus Cristo. Há uma evidência clara. Todos os evangelistas, Mateus, Lucas, Marcos, eles descreveram, mas Mateus e Lucas, eles vão registrar o passo que a sua morte é registrada por todos os 4 evangelistas. Quando nós olhamos para João, por exemplo, ele dedica mais da metade do seu evangelho para falar da última semana da vida do Senhor Jesus Cristo na terra. Mas quando nós olhamos nas epístolas, Paulo ele desenvolve a doutrina para a igreja. Ele não vai falar a partir do nascimento, mas ele vai desenvolver a doutrina para a igreja a partir da morte de Cristo. Isso porque eles entenderam que a morte de Cristo era um ponto central da fé cristã. Mas primeiramente porque na cruz, por meio da morte de Cristo, nós encontramos a maior demonstração de amor de Deus pelos pecadores. Paulo ele vai dizer no livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer assim: Deus prova o seu amor para conosco em Cristo morreu por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Deus ele fez isso para provar o seu amor para conosco. A maior prova do amor de Deus por nós não é a cura das nossas enfermidades. A maior prova de
amor de Deus para comigo e para você que está aqui nessa noite não é a nossa prosperidade financeira. A maior prova de amor de Deus para conosco não é o nosso sucesso, não é um carro novo, não é uma casa nova, não. Embora Ele possa nos abençoar com tudo isso, a maior prova de amor divino é a morte do seu unigênito na cruz do Calvário. E o que é interessante aqui é que essa prova ela não está lá no passado, ela não ficou lá para trás. Esta prova aqui, ela está no nosso presente. Está escrito: Deus prova. Não está dizendo Deus provou ou Deus vai provar. Está dizendo Deus prova. É para hoje, é para mim, é para você que está aqui nesta noite. Todas as vezes que participamos da ceia e nós lembramos-nos da morte de Jesus Cristo, do seu Filho, o Senhor está nos dando a prova do seu amor. E em segundo lugar, o que nós aprendemos aqui é que por meio da sua morte através da cruz, Cristo nos salvou, libertando da ira futura. Olha só, em Romanos 5:9, Paulo ele vai ratificar algo dizendo assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O nosso perdão e a nossa salvação, entenda, eles não poderiam ser efetuados por meio da morte de Cristo de Calvário. A nossa salvação, ela exigia um preço. O preço era o que? Era o preço de sangue. Mas que sangue? Não era qualquer sangue. Não era o sangue de animais, eles não serviam mais. O sangue dos homens eram insuficientes para pagar o preço. Mas por outro lado, Deus como Deus, Ele não poderia derramar o seu sangue, porque, como eu falei quarta-feira, Deus não existe. Alguém até estalou o olho: como assim? Deus não existe porque Ele é. E se Ele é porque Ele não foi criado. O que existe é algo que foi criado. O que não foi criado não existe. E Deus Ele é superior, Ele é maior do que a criação. Ele não pode ser criado porque Ele é autor da criação. Então, se Deus, Ele não poderia derramar o seu sangue, porque Deus, Ele é espírito, e espírito não tem sangue. Então entenda, o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, Ele se fez carne. Na pessoa do seu Filho, Ele se torna homem. João 1,14 vai dizer: e na forma de homem, na forma humana, Ele paga o preço necessário da nossa salvação ao próprio Deus. Aleluia. E é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui, porque foi o amor dele. Foi o ato dele de amor por mim, por você. E olha o que o amor dele tem feito pela sua vida. Faça uma retrospectiva de quem você era. Faça uma retrospectiva de quem era você antes de conhecer Jesus. Ah, mas tem sido luta, sempre será luta. Sempre será batalha. As pessoas estão achando que o céu é fácil, que vai entrar facinho no céu. Não. A Bíblia diz que o céu é conquistado à força. Não existe um caminho fácil. Não existe um caminho facilitado, não. Para ir para o céu é renúncia todo dia. Para ir para o céu é o Eliel renunciando todo dia o Eliel. Para ir para o céu é todo dia eu renunciando a minha própria vontade, para que Deus estabeleça a vontade dele na minha vida. Para ir para o céu é todo dia eu fechando os meus olhos carnais e abrindo os olhos espirituais para dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, eu sou piamente necessitado de Ti.
O céu que muitos estão achando que vão, o céu que muitos estão pregando, é o céu que vai virar o céu da boca do leão. Mas o céu que nós vamos conquistar com luta, com batalha, com dificuldade, é o céu que João viu. É um céu onde os muros são de ouro, é o céu onde os muros são de jaspe, de cristal. É um céu onde não há escuridão, é um céu onde o sol brilha de noite e de dia, e o sol é o próprio Deus clareando os céus. Glória a Deus. E se você quer ir para o céu, mude de atitude. Se você quer ir para o céu, seja fiel ao Senhor. Pastor, mas como que eu faço para ser fiel? Seja fiel no pouco, porque você vai receber uma voz de aprovação dizendo: fiel o meu. No pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Deleita-te no gozo do teu Senhor. Ah, meu irmão, os dias em que nós estamos vivendo nos mostra que o céu cada dia mais está próximo. Os dias em que nós estamos vivendo nos mostram que Deus está peneirando, está mostrando aquele que é crente, aquele que é verdadeiro, aquele que é fiel, mas também está mostrando aqueles que diziam ser crente, mas estão sendo como somente sepulcro calhados. Demonstram uma beleza externa linda, mas por dentro estão podres. Se você sair daqui e você for para o cemitério de Curitiba, o cemitério municipal, e você começar a andar lá, você vai achar túmulos históricos, túmulos com mais de 100 anos, mausoléus grandes, quase do tamanho de uma casa. E se você começar a andar lá, você vai ver muito mármore, você vai ver muitos cobres, você vai ver artefatos lindos moldados por escultores importantes. Mas se você abrir lá dentro, você só vai achar podridão. Você vai achar somente ossos secos, carnes fétidas. E quantas pessoas que estão vivendo de aparência, mas por dentro estão como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro podre. Então aqui todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, a nossa memória, ela se fixa na cruz, ela se fixa na morte de Cristo, e com lágrimas nós sabemos que foi por nossa causa que Ele sofreu. E é por isso que nós celebramos a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Aqui também nós aprendemos sobre a visão introspectiva da ceia do Senhor. É a segunda visão, que a ceia do Senhor, ela nos proporciona olhar para dentro de nós, um olhar para dentro de nós mesmos, fazer uma espécie de sondagem no nosso interior, para saber como está a nossa vida, como está o nosso coração diante do Senhor. É fazer um autoexame, é fazer uma reflexão voltada para o nosso interior, proporcionando o conhecimento de si mesmo. É por isso que quando o apóstolo Paulo ele escreve, ele vai nos estimular e ele vai dizer assim: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Entenda uma coisa nesta noite: na ceia do Senhor, nós não devemos examinar a vida alheia, mas examinar a nossa própria vida. A ceia do Senhor também é um tribunal, aonde o réu e o juiz é você mesmo. É você mesmo que é o réu, é você mesmo que é o juiz. É você que tem que se examinar, olhar para o teu interior e dizer: Senhor,
Será que está tudo bem dentro de você? Será que se Jesus voltar para você hoje, você pode dizer: eu vou para o céu? Talvez nós estamos aqui e lá fora nós possamos tombar e Jesus chegar para nós. E será que nós podemos examinar a nós mesmos e nos auto-julgarmos? Somos nós que devemos julgar a nós mesmos. Quando nós assim procedemos, nós somos disciplinados, educados. Quando nós prosseguimos assim, nós somos corrigidos pelo Senhor, para evitar a nossa própria condenação com o mundo. Agora entenda, esse autoexame, ele não significa autodisciplina. Há irmão que depois de examinar a si mesmo, ao perceber que cometeu um pecado, sabe o que ele faz? Ele se auto-exclui da ceia. Aí passa 2, 3 meses sem participar da ceia, sem participar da comunhão dos santos. Entenda, isso é um equívoco. O autoexame não é a autodisciplina. A disciplina deve ser feita pela direção da igreja, pelo corpo de obreiros. E desse modo, o que nos acontece ao descobrir que há algum impedimento de participar da ceia? Ela vai e procura o seu líder, ela vai e procura o seu obreiro, ela confessa e junto busca uma solução. Pois a ordem da Bíblia é examinar a si mesmo, para comer do pão e beber do cálice. O exame, ele tem com a finalidade de inclusão e exclusão. A visão agora, expectativa da ceia do Senhor, ela é a última e a terceira visão da ceia. É uma visão de expectativa. Qual é a expectativa? É olhar para cima. Uma renovação das nossas benditas esperanças de ver Cristo pessoalmente, tocar nas suas mãos. Talvez chegar assim um dia assim, Jesus sentado, chegar para Jesus assim: Jesus, deixa eu ver tua mão. Onde que foi a marca? Onde que foi o cravo? Jesus, tem marca aqui, Jesus. Doeu, Jesus. Foi por mim, Jesus, que o Senhor sofreu tudo isso. É a expectativa de poder chegar e falar assim: Jesus, o apóstolo Paulo falou na Bíblia que o Senhor tem um bom cheiro e agradável. Posso dar um cheiro no teu cangote, Jesus? Eu posso sentir o cheiro agradável que o apóstolo Paulo fala. Ou talvez chegar para Jesus e dizer assim: mas Jesus, Isaías falava que o Senhor não tinha beleza, que o Senhor não tinha formosura, Jesus, mas o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é majestoso, o Senhor é grande, o Senhor é forte. É ter a expectativa, a perspectiva de dizer: Senhor, eu cheguei. É talvez chegar e olhar assim: Evandro, nós chegamos. Júlio, nós chegamos. Vitor, nós chegamos. Aí talvez alguém vai falar, e você vai lembrar do irmão que ficou. Não vai, meu irmão. Ficou, azar. Teve um momento, a palavra foi pregada, mas ficou. Você não vai nem querer saber se ficou, se foi, porque a glória vai ser tão grande que se um filho ficar, você não vai lembrar dele. É por isso que você tem que pregar agora, para dizer para ele: ó, se converta, arruma o teu caminho, aprova o teu caminho, porque se eu for, você vai ficar. É o pai que vai ficar e o filho que vai subir, é o filho que vai ficar e o pai que vai subir. E aí? É um momento de gozo, de alegria.
Então aqui nós olhamos que é uma expectativa, é uma renovação bendita da nossa esperança de ver Cristo como Ele é. Como diz aquele hino que diz assim: sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto tão lindo assim. Eu olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu queria ser feliz assim. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus. Verei a Jesus como Ele é. Aleluia! Aleluia! Pois em breve Ele voltará, meus irmãos, e Ele vem buscar a sua igreja, e nós estaremos para sempre com Ele. Paulo ele vai falar disso. Paulo ele disse, ele liga a morte de Cristo e a sua volta. O que Paulo ele vai dizer? Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Cristo ele iniciou seu ministério pelo batismo nas águas, e Cristo ele terminou na instituição da Santa Ceia. Mas na ceia Ele nos deu uma expectativa de que ali era o final do seu ministério, mas o melhor era o início de uma imortal esperança, a esperança de estar com Ele no céu. Então Jesus, Ele lhe deu uma esperança, Ele direcionou o seu olhar para cima, dizendo, olha só, João capítulo 14, 1-3, Ele vai dizer, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, Ele vai dizer, eu virei outra vez. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Olha só, Jesus está dizendo, você é meu, eu vou te levar para mim mesmo. Isso Ele estava dizendo assim, a morte não tem domínio sobre a tua vida, o diabo não tem domínio sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós, olha para o seu irmão e aponta o dedo
para ele e diga assim: vós estejais também. É para mim, meu irmão, é para você, é para todos nós que queremos ser fiel ao Senhor, é para todos nós que queremos nos deleitar na presença do Senhor. Aleluia. Todas as vezes que participamos da ceia, o nosso olhar deve se voltar também para aquele grande, para aquele glorioso dia. Por quê, pastor? Porque naquele grande dia nós, lavados, remidos pelo sangue, nós nos assentaremos com eles nas bodas do Cordeiro. Aleluia. A ceia que celebramos aqui, meu irmão, é somente um ensaio para a gloriosa ceia que teremos com o próprio Jesus Cristo quando Ele voltar. Imagine, naquela ceia, nós todos assentados, e na frente da mesa o próprio Jesus apresentando o cálice, o próprio Jesus apresentando o pão. Já imaginou o arcanjo Miguel, Gabriel, chegando para você com aquela bandeja dizendo assim: tomai e bebei? Você já imaginou, meu irmão? Você poder olhar para aqueles anjos e dizer: oh, olha quem está me servindo. Ou o próprio Jesus talvez olhar para onde vocês e dizer assim: eu vou servir você hoje. Meus irmãos, é a expectativa. Primeiramente, nós precisamos manter o nosso olhar. A ceia do Senhor como memorial é de que a igreja deve até a volta de Cristo. Essas três finalidades, grandes finalidades, é manter o nosso olhar voltado para trás, para a cruz de Cristo. Pelo que Ele fez, não foi algo simples, mas foi algo grandioso. Para o seu eterno e insubstituível sacrifício. Segundo, nos direcionar para dentro de nós, refletindo a nossa vida com Ele, acerca do nosso estado espiritual. E para finalizar, nos terceiro, tem como finalidade renovar a nossa esperança, pois o retorno de Cristo é certo. Quem pode dizer aleluia? Aleluia! Coloque de pé nesse momento, quero orar. Aleluia. Pastor Júlio, sim, senhor, pode preparar lá. Josenil e o Samuel também ajudam. O pão, meus irmãos, os diáconos os obreiros vão pegar e colocar a luva.